Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Love Again, O Amor Mandou Mensagem, filme dirigido por James C. Strauss, que é adaptado de uma produção alemã de 2016 e também do livro base SMS para você, O Amor Mandou Mensagem, que eu confesso que eu não conhecia, escrito por Sophie Kramer, que eu vi que conseguiu aí diversos mercados, inclusive tem publicação no Brasil. Vou deixar a referência na descrição do vídeo. Bom, esse é um projeto estranho que eu acho que ele até rende uma que outra gargalhada pela forma como vai buscar por uma desconstrução de romance e trauma. De um modo até que você pensa assim, caramba, mas será que isso aqui não é algo feito às pressas, ou mesmo de que esse conceito talvez na literatura funcione muito bem, mas que precisava de um intermédio melhor no cinema? O longa é estrelado pela Priyanka Chopra Jonas, que eu tive a oportunidade de conhecê-la na época de promoção de The White Tiger, o Tigre Branco, que acabou sendo o lançamento da Netflix. Super carismática, acessível. Para esse filme aqui, na verdade, você tem uma personagem que acho que acaba sendo extremamente prejudicial para as características dela, porque ela e o par romântico no filme não tem química alguma. E eu acho que isso passa por uma concepção de como o diretor mira no rosto dela como refúgio para qualquer coisa que precisaria de um desenvolvimento mínimo. Então a morte de uma pessoa pelos olhos dela, mas não é algo estético, chamativo, atraente, entende? É uma decisão banal ali para lidar com o limite da classificação indicativa apenas. Bom, esse filme a Sony já estava guardando as 7 chaves há um bom tempo. Lembram lá do período de 2020, da época da retomada das produções, que era necessário fazer uma bolha de testagem, isolamento? Love Again passou por tudo isso. Produção finalizada em 2020 que só chega em 2023 no mercado. Aí você começa a perceber que tem alguma coisa errada, tem um ruído. Por que demorou tanto? Com isso eu até queria expandir um tópico nesse vídeo para pensamento de mercado cinematográfico, que é o seguinte. Entre 2022 e 2023 nós tivemos registro das distribuidoras usando os meses de abril e maio como meses de descarte. Anteriormente essa definição era voltada para um chamado dump season, né, o período de descarte de janeiro e fevereiro. Não sei se isso vai virar tradicional, se isso vai acabar entrando para o mercado de colocar descarte para streaming e cinema entre abril e maio, mas já são 2 anos seguidos com o mesmo tipo de proposta, em muitos casos um descarte com mínimo marketing, que é justamente o que acontece com Love Again, e que pode render aí a longo prazo uma nova estrutura de distribuição de conteúdo. O que é frustrante mesmo é que esse filme não é uma boa opção para cinema e nem mesmo para streaming. Eu acho que ele alcança um diferencial porque eu garanto que produções como essa você vê de forma repetida no canal Hallmark, às vezes até com pelo menos uma conexão melhor com o próprio público. Mira Ray, interpretada por Priyanka Chopra Jonas, está abalada com a morte de seu marido. Ela começa a enviar várias mensagens românticas para o antigo número do celular dele, que acabou sendo realocado para o jornalista Rob, interpretado por Stan Huygen. Rob fica encantado com os belos textos e aproveita o momento em que vai fazer uma matéria sobre Celine Dion para pedir ajuda para a estrela para conhecer Mira pessoalmente. Bom, o filme tem um estilo de colar as mensagens de texto na tela e de usar isso como um grande referencial para desenvolvimento. Até um conceito que pode chamar atenção, que está virando costume no mercado no geral quando você quer fazer uma integração com rede social, com SMS, como é o caso aqui, mensagens em aplicativos, só que para Love Again acaba tendo um rumo não só repetitivo, né, mas esse conceito ele não é bem levado para as telas. Então a grande participação desse filme mesmo é a Celine Dion como uma mega star que ela é. E o que esse filme tenta fazer? Usar a imagem da Celine como uma mediadora, inicialmente até com um certo estranhamento, já que o próprio jornalista é bombardeado de mensagens de texto e isso atrapalha o seu dia a dia. E aí eu preciso fazer o seguinte parênteses, a premissa desse filme ela é muito estranha. Você acaba entrando às vezes até para uma história romântica que envolve um certo stalking, porque assim, se você começa a ser bombardeado de mensagens de texto de uma pessoa desconhecida falando sobre intimidades, a tendência é que você bloqueie o número, eu acredito, né? Mas nesse caso do filme, a pessoa se interessa e acaba se apaixonando pelo texto que é enviado e acaba querendo descobrir quem está enviando esse texto. Aí a relação de aproximação é uma relação, convenhamos,
um tanto quanto estranha, que a mensagem de texto também ela acaba sendo usada como uma espécie de terapia, onde a mulher vai escrevendo tudo, vai falando sobre a sua vida íntima, sobre desejos, e tem alguém lendo e tem alguém curtindo tudo isso. Ponto positivo, eu acho que a presença da Celine Dion e como ela é uma mediadora para essa história, no geral, tá? Você espera pelo uso de uma canção da Celine Dion para progresso da narrativa e isso até ocorre em algum momento. Eu acho que é a única coisa que se salva mesmo. Porque assim, filmes do Showtime, do canal Hallmark nos Estados Unidos, eles parecem ter o mesmo tipo de estrutura, aquela estrutura super rápida, feita em 7 dias, às vezes até com um elenco já tradicional, e eu acredito que esses longas baratos conseguem ser bem mais efetivos do que a proposta geral de Love Again. As limitações do texto elas são tão grandes que em vários momentos o roteiro ele fica completamente truncado, sem ter para onde avançar. Hoje até eu acho que o roteirista ele abre ali o chat GPT e ele pode até pedir uma sugestão. É isso que está sendo discutido, eu estou gravando esse vídeo num momento de greve em que a inteligência artificial é uma pauta relevante inclusive para o futuro da indústria e para o futuro da escrita. De todo modo, para 2020 um roteiro truncado, o roteiro acaba depositando no espectador uma necessidade de ter uma boa fé muito grande com o que vem na sequência. Quando existe uma zona sem saída, praticamente, você tem que usar a boa fé para entender como que esse filme vai tocar a história para frente. Porque se tem por um lado uma proposta de romance leve e agradável, e mesmo que você situe para a época, que era uma época de produção difícil, de 2020, de retomada, os cenários estão esvaziados. Né? Então você tem uma cena de restaurante, por exemplo, em que o encontro tem que acontecer por lá mesmo, com 2, 3 pessoas, coitadas, aliás, circulando no restaurante para dar noção de movimento, né? Acaba sendo mal feito. É um filme que se tivesse sido lançado ali naquela época de retomada, 2020, seria um retrato perfeito do que estava acontecendo. Para posicionamento em 2023, não tem como não mencionar que isso acaba gerando um certo estranhamento também. Por que as ruas estão tão vazias? Por que esses cenários aqui são cenários sem relevância alguma? E o principal é que além da falta de química, porque o romance não é bom, chega num ponto em que, pelo menos no meu caso, eu tive que lidar com o fato de que você está falando com 2 sociopatas, que só isso justifica a existência de Love Again. Porque o conceito na literatura, e eu não conheço, eu não li a obra base, só vou deixar essa menção, ele até pode ser bem explorado, quem sabe, com essa dinâmica de texto, de como foi feito o encontro. Pro filme, não é só resumido, né? É resumido de maneira absurda. Então, no máximo, eles tiveram uma boa ideia de como aproveitar a Celine Dion, mas é só isso mesmo, tá? Pode dar uma gargalhada que outra com a Celine Dion como mediadora, conselheira, porque não se salva muita coisa. Para Love Again, nota 3. O filme tem um lançamento agora no mês de maio no mundo inteiro, incluindo no Brasil, até mesmo posteriormente, quando entrar para streaming, dificilmente vai se tornar uma opção interessante para qualquer catálogo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!